Preparado para uma história de terror? Só continue se não tiver medo, ok? Antes de começar, se inscreva para receber mais histórias. Assim você também estará ajudando o nosso canal. Agora vamos lá. Título: Nenhuma criatura estava se mexendo. Início: Mal posso esperar para conhecê-la. Jane disse a seu filho com entusiasmo genuíno em sua voz. Ela não era uma daquelas mães que achavam que ninguém era bom o suficiente para seu filho. Na verdade, ela o preparou durante toda a sua vida para confiar em seu instinto em tudo o que fizesse, para que, quando trouxesse alguém para a família, nenhuma dúvida ou medo surgisse. Eu também. Eu acho que ela também é. Um pouco nervoso, claro. Brian olhou para a mãe enquanto enrolavam a massa caseira que fazem toda noite de Natal. Quero dizer, nós conversamos sobre casamento, mas ela disse que queria garantir que todos na família gostassem dela antes de prosseguirmos. Respeito isso, mas me casaria com ela de qualquer maneira. Olhando de volta para suas mãos, cobertas de farinha, ele suspirou. Ficar sozinha sem família por tanto tempo, sei que ela sente falta de ter uma. Seus pais morreram há 5 anos e seu irmão morreu quando ela estava na faculdade. Eu sei que um grande Natal em família será perfeito para ela. Olhando para sua mãe, ele viu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Ele amava sua família. Seus pais se conheceram no colégio e se tornaram instantaneamente os melhores amigos e verdadeiras almas gêmeas um do outro. Criaram os filhos na casa que construíram com muito amor e alegria. Brian sabia que a dinâmica familiar de Michelle era tensa e ela se sentia culpada por não ter tido um relacionamento melhor com eles antes de morrerem. Ela cobria isso com hiperindependência, risadas barulhentas e habilidades sociais encantadoras. Mais perto dele, ela se sentia segura o suficiente para baixar a guarda. Ela finalmente disse a ele que o que mais sentia falta era de ter uma família, mesmo que às vezes eles brigassem ou se odiassem. Uma família que ama você, mesmo que seja confusa, faz muita falta quando você não tem nenhuma. Ele se lembra dela dizendo isso enquanto chorava com a cabeça em seu colo e ele acariciava seus cabelos. Eles namoravam há apenas 8 meses, mas sabiam que eram a pessoa um do outro. Eles sonhavam acordados com sua vida juntos enquanto apoiavam os sonhos e objetivos pessoais um do outro. Foi fantástico. Sorrindo, ele terminou sua pilha de massa e lavou as mãos na cozinha alegremente vivida. Nunca me senti assim por ninguém, mãe. Nunca estive tão animado para um futuro com alguém. Enquanto lavávamos suas mãos, ele sentiu sua mãe vir atrás dele e abraçá-lo, descansando a cabeça entre suas omoplatas. Ela sempre ficava impressionada com a forma como um homem tão grande saía de seu corpo de 1,80 m. Então vamos dar a ela um Natal para lembrar e esperar que ela goste de nós tanto quanto eu sei que vamos gostar dela. Ela sentiu a tensão do filho diminuir. Ela sabia por que ele estava nervoso. Todas as famílias têm suas próprias tradições. Eles não eram diferentes de qualquer outra família. Na verdade, o deles tornou o mundo um pouco melhor. Você contou a ela? Ela disse, afastando-se para terminar o resto da massa. Não, pensei que faríamos como fizemos com o marido de Chrissy. Convide-a para entrar e veja como ela reage. Brian disse, secando as mãos, a tensão voltando para seus ombros. Como você acha que ela vai reagir? Jane perguntou e olhou para o filho, sabendo que este era um grande passo para todos na família. A última vez que eles fizeram a tradição da véspera de Natal com alguém novo foi há 4 anos com Billy, agora marido de Chrissy. Ele se juntou sem questionar e nunca causou nenhuma preocupação à família. Embora ele fosse um homem, ela pensou. Os homens não precisam de muita informação para fazer o que acreditam ser justo e certo, mesmo que seja ilegal. Brian pegou uma cerveja na geladeira e olhou para o relógio, ou Michelle estaria aqui em menos de 1 hora. Sinceramente não sei. Michelle é inteligente e sempre gosta de ver todos os lados de uma situação antes de tomar uma decisão. Abrindo a garrafa de cerveja, ele tomou um longo gole, totalmente consciente dos olhos de sua mãe sobre ele.
Mas ela tem um lado sombrio e sei que ela tem algumas opiniões sobre nosso sistema de justiça que podem se inclinar a nosso favor. Ele disse, ouvindo o carro de sua irmã parar. Jane assentiu e olhou pela janela. Ela sabia que sua filha Chrissy acalmaria Michelle se as coisas saíssem do controle. Emocionalmente e fisicamente. Ela disse a ela para trazer algo para sedar Michelle se as coisas dessem errado. Acho que logo descobriremos. Ela disse com um sorriso sincero. Seu pai estará em casa com nosso convidado em breve. Provavelmente deveríamos começar o jantar. Ok, parece bom, disse Brian com um suspiro. Ele amava tanto Michelle que não sabia o que faria se esta noite mudasse tudo para pior. Depois de todas as gentilezas, os quatro, Jane, Brian, Chrissy e Billy, trabalharam no jantar. Rindo e se atualizando sobre a vida e as piadas familiares habituais que surgiram nas férias. Embora parecesse aconchegante e familiar, havia uma leve tensão no ar. E um pouco de emoção. Famílias comuns não fazem o que fazem para comemorar o feriado. Ainda assim, fez com que se sentissem mais próximos e que estavam tornando sua comunidade mais segura. Eles não acreditavam que eram heróis ou vigilantes. Apenas uma família que tinha meios para tornar o mundo um pouco melhor e mais brilhante quando já era tão escuro e assustador. Especialmente nos jovens e inocentes. A campainha tocou pouco antes de Chrissy jogar um macarrão molhado no irmão. Todos na sala congelaram e olharam para Brian. Ela está aqui. Chrissy disse com um sorriso perverso. Brian largou a faca com que cortava legumes para a salada e foi abrir a porta. Respirando fundo, ele sabia que isso iria funcionar. Ela ia fazer parte da família. Ele esperava. Oi, bebê. Michelle disse e pulou em seus braços. Ela havia dirigido da cidade de Nova York para a casa dos pais dele em Berkeley. Ela estava pronta para um grande beijo e uma grande taça de vinho. Brian abraçou um pouco mais apertado do que o normal, respirando seu cheiro. Sim, ela era isso. Deixe a pobre garota entrar. Está congelando lá fora. Jane disse, vindo da cozinha. Michelle achava que ela se parecia exatamente com uma mãe amorosa e uma mulher independente. A doutora Jane Schultz estava vestida de forma simples e elegante como uma autora best-seller do New York Times sobre traumas de infância que ela supôs que seria. Mas ela estava usando um avental esfarrapado coberto de farinha que ela tirou e deu a Michelle um dos abraços mais calorosos que ela teve em anos. Aquele que só as mães sabem dar. Pega um pouco desprevenida, Michelle saiu do abraço para olhar para sua sogra em potencial. Ela olhou para Brian e viu que ambos estavam pensando a mesma coisa de diferentes perspectivas. Parecia certo. Chrissy saiu da cozinha, abraçou Michelle e entregou-lhe uma taça de vinho. Eles se encontraram algumas vezes antes, felizmente. Alguns encontros duplos atrevidos e um brunch de garotas bêbadas, onde Billy e Brian tiveram que vir buscá-las. Ela não estava indo como uma completa estranha. Mas ela se lembrou de não ficar muito confortável. Esta não era sua casa ou sua família. Ainda. Estavam todos na cozinha conversando, bebendo vinho e mordiscando os canapés. Enquanto Chrissy, Billy e Michelle riam e discutiam sobre o último programa da Netflix, Jane olhou para o filho. Ela sabia que essa garota era a que seu filho estava escolhendo, e ela não poderia estar mais feliz. Michelle era tudo o que ele havia dito, inteligente, engraçada, charmosa e absolutamente adorável. Não havia nenhum teste que ela tivesse que dar à menina. O olhar do filho era toda a informação de que ela precisava. Brian olhou para sua mãe e sorriu, aproximando-se e colocando um braço em volta dela. Querido, acho que está na hora, Jane sussurrou para Brian. Ok. Ele disse com uma pausa. Ele olhou para a foto pendurada na geladeira. A única foto de família que eles tinham de toda a família. A única antes daquele terrível Natal. Ele o agarrou e o guardou no bolso.
Por que não sentamos todos na sala e abrimos outra garrafa? Papai estará em casa logo, e acho que devemos contar a Michelle o que ela está aprontando esta noite. Chris e Billy se entreolharam com as sobrancelhas erguidas e entraram na sala de mãos dadas. Brian pegou uma nova garrafa e segurou a mão de Michelle docemente. Jane já se dirigia para sua cadeira na sala. Michelle sabia que a família dele havia passado por algum tipo de experiência traumática nessa época do ano, mas nunca pressionou por detalhes. Brian compartilharia quando estivesse pronto. Claramente, agora era a hora. Ela deu um aperto rápido na mão dele e sorriu para ele. Quando todos estavam sentados com os copos cheios, Brian tirou a foto. Querida, sei que você sabe que o Natal é difícil para nossa família, mas nunca lhe disse por quê. Você está bem se eu compartilhar essa história? Claro, mas não há pressão se algum de vocês não estiver pronto. Ela disse, olhando ao redor. Todos sorriram docemente, mas ela viu a tristeza em seus olhos. Nós somos. Eu quero que você saiba. Brian tomou um grande gole de vinho e recostou-se no sofá, olhando para a foto. Quando eu tinha 8 anos, Chris 10, e esta casa ainda estava sendo terminada. Tínhamos feito os cômodos principais, mas a metade dos fundos da casa não estava terminada. E tínhamos muitos empregados ajudando na casa, tanto que eles viraram uma espécie de família estendida. Então meus pais os convidaram para participar do jantar de macarrão na véspera de Natal. Sua voz tremeu nessa frase. A noite estava indo bem e todos estavam se divertindo. Baby, eu nunca te disse, mas eu tinha um irmão mais novo. Seu nome era Patrick e ele tinha 7 anos. Nós não vamos falar sobre os detalhes. É muito difícil. Mas um dos trabalhadores era um substituto para um regular que não poderia estar lá. Nós, é claro, pedimos a ele para participar, já que era um dia muito longo e era Natal. Com todos sentados em volta da casa inacabada no meio do caos, nos perdemos de vista. Não foi até o último dos trabalhadores sair cheio e feliz que percebemos que ele estava faltando. Brian olhou para sua mãe, que estava olhando para suas mãos. Eu não vou traumatizar a sua família ou a minha remoendo os fatos terríveis, mas aquele trabalhador sequestrou meu irmãozinho. E na manhã seguinte, nós o encontramos. Tivemos seu funeral na véspera de Ano Novo. Não queríamos começar o Ano Novo com a morte dele. Brian tomou outro gole de vinho. Olhando para sua irmã, ela continuou a história. 10 anos atrás, descobrimos quem era aquele homem e confirmamos que ele fez o que sabíamos que ele havia feito com Patrick. Ele não me reconheceu, então atraí-lo para uma casa na floresta para uma noite que ele supôs que seria um prazer não foi difícil. Chris disse olhando para o vinho. Quando chegamos aqui, eu disse a ele que meus pais estavam muito tranquilos, e que teríamos apenas um rápido jantar de véspera de Natal com eles, e poderíamos ter o resto da noite para nós mesmos. Ela continuou. Quando ele se sentou para jantar, seu macarrão tinha algo adicionado a ele que atingia seu sistema lentamente para que pudéssemos lembrá-lo do que ele fez. Caroços de cereja esmagados. Que, se você não sabe, são preenchidos com ácido prússico, essencialmente cianeto. E quando esmagado e colocado na comida, é bastante mortal. E em seu vinho foram espremidas folhas de beladona, que causam paralisia. Todos observaram Michelle calmamente segurando seu vinho e ouvindo a história. Isso foi o suficiente para Jane saber que ela poderia continuar. Ele se sentou à nossa mesa, comeu nossa comida, pensou coisas nojentas sobre minha filha e quebrou nossa família com o que fez com Patrick. Apodrecer em uma cela, se conseguíssemos obter provas suficientes antes que ele fugisse, era bom demais para ele. Sabíamos que o mal estava sentado à nossa mesa. Sabíamos que ele não podia sair desta casa. Respirando calmamente, Jane levantou-se e caminhou até o sofá, sentando-se ao lado de Michelle. Naquela noite, lembramos a esse homem viu o que ele havia feito e, graças ao meu marido, encontramos caixas semelhantes com a mesma impressão digital dele no Nordeste, disse Jane, tomando um gole de vinho.
Michelle lembrou que o pai de Brian era detetive, mas ajudava principalmente em pesquisas. Ela começou a ver onde isso estava indo. Depois que nos livramos dele, sentamos todos juntos e percebemos que tínhamos os meios e o status para ajudar nossa comunidade. Não agimos como se fossemos escolhidos como juiz e júri. Só conhecemos nossa dor e a dor que outras famílias sentiram por causa das ações dessas pessoas mais. E podemos impedir que essa dor se espalhe, uma desculpa nojenta para uma pessoa de cada vez. Jane olhou para Brian. Então, querida, toda véspera de Natal, temos um jantar de macarrão. E meu pai traz um convidado, atraindo-o com a promessa de trabalho ou diversão. O que quer que ele pense, levará a pessoa à nossa mesa. Então removemos uma mancha negra no mundo para que eles não possam machucar outra pessoa ou quebrar outra família. Brian pôs a mão na perna de Michelle, sabendo que ela estava absorvendo tudo. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eles ouviram a porta se abrir e um grito alegre de: "Estou em casa. Espero que esteja tudo bem por ter trazido um convidado. Mas é véspera de Natal." Todos os olhos dos vivos estavam em Michelle enquanto ouviam o marido de Jane e seu convidado se aproximando. Ela tomou um gole de vinho e pôs a mão na de Brian. "Então, vou pôr a mesa para as 7 para o jantar, sim?" Ela se levantou e foi até a cozinha. Brian olhou para sua mãe e depois para Chrissy, e todos sorriram. Levantaram-se e foram para a cozinha. "Chrissy, por que você não dá uma taça de vinho para o nosso convidado?" disse Michelle com um olhar de conhecimento em seus olhos enquanto ela pegava um copo para o convidado. Michelle caminhou até Brian, beijou-o e sorriu. "Eu amo sua família." Ela disse e o abraçou forte enquanto observava o convidado pegar a taça de vinho misturada com belladonna. Fim. Antes de sair, curta, comente e compartilhe.